Muito bom dia, feliz sábado a todos. Todos são muito bem-vindos aqui, nesse santo e bom lugar, nessa transmissão. E eu gostaria de dizer a você que nessa manhã o Espírito Santo falará muito fundo no seu e no meu coração também. Eu gostaria de parabenizar as mulheres, missionárias, que hoje é um dia especial, é um dia de festa, um dia nosso, na verdade, E eu gostaria que Jesus abraçasse você, mulher. Não tem um melhor abraço para eu oferecer a você, mulher, do que o abraço de Cristo. Receba então um abraço bem apertado, porque para Cristo não tem distanciamento e o céu está aberto para nós, está aberto para a humanidade em geral, amém? Então sinta-se abraçada, sinta Jesus abraçando você, com muita força, com muito carinho também, e sinta-se privilegiada pelo nosso dia, o Dia da Mulher Missionária. Eu gostaria de estudar nesta manhã, com todos vocês que estão aí ligadinhos, conectados. Sinta-se bem à vontade para a mensagem desta manhã, porque é uma mensagem que vem direto do céu. É uma mensagem que o Espírito Santo disse para que fosse falada aqui nessa manhã. Você crê? Eu creio que falará direta do trono de Deus através do Espírito Santo. Algumas perguntas eu gostaria de fazer para você e para mim. Você se sente bem nesse mundo? Sente que todas as situações estão boas? Você já atingiu um nível de felicidade total em sua vida? Ou você se sente deslocado, deslocada, perdido nas marés de informações e perversidades desse mundo tão escuro? Como você se sente nessa manhã? Eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Qual é a sua realidade nessa manhã especial? Eu gostaria de estudar com você um livro que ele foi escrito por Salomão. E se você quiser pesquisar a história da vida de Salomão, ela é bem interessante. Seria, assim, um estudo bem proveitoso, bem produtivo. E o livro que eu convido você para que abra nesse momento é o livro, só lembrando que esse livro, ele foi escrito no ano de 250 a.C. Já faz um tempinho, Eu convido você para que abra Eclesiastes 1, o capítulo 1, nós leremos do 2 ao 10. Mas eu peço para você, por gentileza, que já deixe aí aberto no livro de Eclesiastes, porque nós vamos passear por algumas passagens bíblicas, que são tão atuais como se você estivesse vendo o noticiário de hoje. Vamos para a leitura bíblica? Busque a sua Bíblia, se ajeite aí no conforto da sua casa, e o poder da palavra de Deus falará neste momento. Eclesiastes 1, do 2 ao 10, é a primeira parte que nós leremos, e temos outras também. Diz assim, olha, só lembrando que Salomão, ele teve uma vida diferenciada. Se você estudar a vida dele, você vai perceber. E quando ele escreve o livro de Eclesiastes, Salomão ele já está com uma maturidade cronológica e também uma maturidade espiritual, ele e Deus. Então, nesse contexto, Salomão escreve o livro de Eclesiastes. Vamos para a leitura? Diz assim, olha, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem,
mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso tornará a fazer. Não há nada, pois, novo debaixo do sol. Olha que informação interessante, né? Quando nós vemos alguma novidade, a gente fala, surgiu algo novo, né? Aqui está falando que não tem nada novo debaixo do sol. O 10. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos antes de nós. Queridos, nós percebemos que algumas coisas na nossa vida traz, nessa rotina, né, que nós lemos aí na introdução dessa mensagem, que traz alguma canseira para nós, que traz algum desassossego para a nossa vida, às vezes algum desânimo também para a nossa vida, porque afinal de contas, dá a impressão que todos os dias começam iguais. Não é assim? Os rios, eles recebem água, mas eles não transbordam e a água continua. E não tem nada novo aqui. É o que Salomão nos traz. E nesse corre-corre do nosso dia a dia, da nossa correria, às vezes, se nós não tomarmos cuidado, isso acaba trazendo para nós uma inquietação. Por quê? Porque dá a impressão que as coisas são muito rotineiras. E eu não quero te desanimar nessa manhã, não. As coisas começam a cair na rotina. E nós perdemos, às vezes, o foco do nosso objetivo aqui. E isso é uma realidade que a Bíblia trouxe a mim e a você. É um livro que foi escrito 250 anos antes de Cristo. Mas é uma passagem muito atual, como eu disse no começo. Então nós caímos aí em algumas questões talvez de desânimo, quem sabe, talvez de canseira, de enfado, como Salomão também disse aqui na passagem, inspirado por Deus. Eu li recentemente um poema chamado Tempo Presente. E eu gostei muito desse poema, porque é um poema para fazer você refletir. E eu gostaria de ler com você nesse momento agora, para não fugir ao conteúdo, a beleza desse poema, que diz assim, olha: era primavera, mas era o verão que eu queria, os dias mornos e as brincadeiras ao ar livre. Era verão, mas era o outono que eu queria, as folhas coloridas e o ar fresco e seco. Era outono, mas era o inverno que eu queria, a neve bonita e a estação das férias. Era inverno, mas era a primavera que eu queria, o calor e o florescer da natureza. Eu era criança, mas era a maioridade que eu queria, a liberdade e o respeito. Eu tinha 20 anos, mas era 30 que eu queria, ser maduro e sofisticado. Eu estava na meia-idade, mas era 20 que eu queria, a mocidade e o espírito livre. Eu estava aposentado, mas era a meia-idade que eu queria, a agilidade mental sem limitações. Então minha vida terminou.
e eu nunca consegui o que eu procurava. Sabe, queridos, eu gostaria de chamar a sua atenção e a minha atenção nesta manhã, diante do que nós lemos, diante desse poema, que me trouxe bastante reflexão. Nós, como humanos falhos, nós temos a tendência do quê? De nem sempre valorizar aquilo que nós temos no dia de hoje. A nossa casa, o nosso carro, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos irmãos, seja da fé, seja o irmão consanguíneo. Nós estamos numa inquietação, porque não tem nada novo debaixo do sol, que essa inquietação nos traz algo que parece que nós temos um vazio no nosso coração, que não tem o que preenche. Com você acontece isso também? Eu estou dizendo isso porque comigo às vezes acontece. E eu preciso me reorganizar meus pensamentos. Por quê? Porque essa rotina, do corre-corre, do nosso trabalho, dos nossos estudos, faz com que nós percamos a beleza das mínimas coisas, do sorriso do seu filho, uma palavra de afeto para o seu cônjuge. Por mais que o meu lar seja simples, eu quero ser grata pelo lar que eu tenho. Então nós precisamos reavaliar a nossa vida. Nós precisamos dar valor hoje, no tempo presente. Esse foi o título desse poema que eu li para vocês, que foi tão relevante para a minha vida também. O tempo é agora. Agora. Por quê? Porque você não tem o controle sobre o tempo, e nem eu. Quem tem controle sobre o tempo? Somente Deus, o nosso Criador e o nosso mantenedor de todas as coisas. Então nós precisamos valorizar mais. Nós precisamos estar mais atentos nas pequenas alegrias da nossa vida. Eu gostaria de convidar você ainda, para que nós pudéssemos ler a segunda passagem. Mas antes da segunda passagem lida, eu gostaria de lembrar você que no livro de Eclesiastes mesmo, o capítulo 7, o versículo 10, diz que não é sábio você dizer que os tempos passados foram melhores. E nós estamos tão acostumados a falar assim, né? Eu era feliz e não sabia. E a Bíblia fala que quem fala isso não é sábio. Quer ser sábio? Aproveite o dia de hoje. E se planeje para o futuro. Porque você não sabe se daqui a 10 minutos você vai estar vivo. Nós passamos por um momento de uma dificuldade tão grande, de uma incerteza tão grande, que eu acho que eu não estou lembrada de uma dificuldade tão grande assim no decorrer da minha vida. Eu não sou tão velha assim, tá? Eu estou ainda na flor da minha idade. Mas, queridos, nós enfrentamos um ano e meio quase, uma situação que ninguém esperava por ela. Você concorda com isso? Então aproveite hoje. E se você pensar que o tempo passado foi o melhor, lembre-se do que eu estou lembrando você nessa manhã. Eclesiastes diz: o tempo bom e o melhor tempo da sua vida, da minha vida, é neste momento agora, que nós estamos estudando a palavra de Deus. Você aí no conforto da sua casa, que se tornou uma igreja, é hoje, agora. Seja feliz agora. Segundo o que diz Salomão, o sábio Salomão, né, considerado o homem mais sábio que pisou aqui na terra, não falando de Cristo, né, falando de homens comuns. Eu li uma frase de Augusto Cury, que ela me chamou bastante atenção, e eu gostaria também de compartilhar com você. Augusto Cury, ele escreve o seguinte, que existem ricos morando em choupanas, e existem pobres morando em mansões. Isso me chamou tanta atenção, porque se a pessoa, ela mora numa mansão,
mas dentro da cabeça dela, ela não é grata pela mansão que ela tem, de nada vale. De nada vale. O vazio no coração, ele continua. Agora, se é uma pessoa pobre, que mora numa choupana, ou num casebre, ou na casa mais simples que você possa imaginar, e ela olha para aquela casa, e ela é grata a Deus, nos mínimos detalhes, ali é o palácio dela. Profundo, né? É uma frase simples, mas que fala muito ao nosso coração. A sua casa está sendo uma mansão? Ou está sendo uma choupana, um casebre? Depende da sua gratidão pela casa que você tem. O seu marido é um príncipe encantado? Ou ele ainda é um sapo? Depende de como você está olhando para o seu marido. Isso faz toda a diferença. Você tem os melhores filhos? Sim? Louvado seja Deus se você disse sim. Porque os seus filhos serão uma bênção ou não, depende do olhar que você vai despertar para eles. Então que nós possamos pensar, que possamos analisar, que possamos avaliar a nossa vida, segundo os conselhos que Salomão nos traz. Agora nós partiremos para Eclesiastes 3, os versículos do 1 ao 9. Você deve estar aí já com a Bíblia aberta, né? Que diz assim, olha: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Nós estamos num tempo que não pode abraçar, tá? Então quem abraçou, abraçou, quem não abraçou não pode abraçar agora, tá bom? O 6, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Uma pausa aqui nesse versículo também. Muitas pessoas nessa pandemia estão dizendo: eu era feliz e não sabia. Lembra do conselho de Salomão? A igreja já estava aberta e eu não ia no culto. E agora eu estou sentindo falta da igreja. Nós estávamos num tempo de paz. E nem sempre nós valorizamos esse tempo de paz. Nós estamos em tempo de guerra? Eu diria que sim. Guerra externa, guerra interna, porque muitas pessoas talvez nem pegaram a doença, nem foram contaminados. Mas e como está a vida dela emocionalmente falando? Está abalada ou está tudo bem? A Bíblia diz que há tempo para tudo. Aí vem uma pergunta no verso 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Novamente Salomão fazendo perguntas para nós, né? Que nós ficamos assim, sem saber o que responder, sem saber o que pensar, diante das informações que Salomão traz. Há tempo para tudo. Sabe, irmãos, eu acredito muito que quando nós passarmos dessa fase pandêmica, nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais. Nós tivemos um razoável período de tempo, onde nós pudemos, na nossa casa, abrir mais livros, ler mais, orar mais, curtir mais a companhia dos nossos queridos em casa. E se você não fez isso até agora, faça.
Vai ser uma experiência fantástica. Então, há tempo de paz, há tempo de guerra, a gente leu isso. Então, eu gostaria que você tirasse uma lição positiva, mesmo em meio ao caos que nós estamos vivendo. Mesmo em meio à dor que nós estamos passando. Cada dia você perde um amigo querido, um ente querido, e não importa a idade, nós estamos perdendo. Estude mais. Ore mais. Curta o momento #fique em casa, para você amar mais as pessoas que convivem com você debaixo do mesmo teto. Eu estava vendo essa semana, que um dia dessa semana foi o dia com relação à violência à criança, que agora me fugiu a palavra. Mas nesse período aqui, aumentou muito a questão de as crianças serem maltratadas e também abusadas. Vamos reverter isso. Aproveite para ficar em casa, não sem fazer nada, ou então ligando a televisão num determinado canal, que só vai encher a sua cabeça com lixo. Não faça isso. Pegue um bom livro, leia, invista tempo na sua cabeça, invista tempo em você, que quando tudo isso passar, quando essa tempestade passar, você vai ver como você cresceu. Salomão diz que há tempo para tudo debaixo do sol. E esse tempo agora é o tempo de nos preparar. Mais do que nunca, é o tempo de nós estarmos preparados. Eu tenho sentido muita diferença lá em casa, sabe? O Lorival e eu, a gente tem mudado muitas coisas lá em casa. Nós temos lido mais, temos passado mais tempo junto, e tem sido uma bênção. Mesmo com a dor, mesmo com a tristeza, mesmo com o distanciamento que é necessário, que precisamos respeitar, tem sido uma bênção lá em casa. Então vamos aproveitar o momento e vamos reverter a situação. Combinado? Eu gostaria de ir mais avante aí onde você está mesmo. Nós leremos nesse momento algo que trará alegria, alento, paz para o seu e para o meu coração nesse momento. Está lembrado das perguntinhas feitas no início da mensagem? Se você está feliz aqui, se está tudo ok com a sua vida? Eu responderia que não. Não está. Por quê? Não tem nada bom aqui não. Essa terra aqui, como diz um ditado popular por aí, essa terra aqui já era. Se você está depositando a sua vida nesse mundo aqui, você está perdendo o seu tempo. E eu preciso falar isso para você, diante do que a Bíblia traz. Eu não me sinto feliz aqui não. Mas eu preciso viver um dia de cada vez. E esses dias precisam ser felizes sim. Vamos ler o que diz Eclesiastes, o capítulo ainda é o 3, os versículos 10 e 11. E olha que coisa linda que Salomão escreveu para nós. 10 e 11. Vi o trabalho de Deus, voltando. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para que com ele os afligir. O 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Queridos, eu confesso a vocês, quando você começa a ler o livro de Eclesiastes, você fica meio triste, meio chateado. Nós já tivemos essa experiência lá em casa. Eu falei, não vou ler mais. Mas quando você lê,
que Salomão dizendo que Deus, Ele colocou no seu coração e no meu, no coração da humanidade, a eternidade. Já valeu a pena eu ter lido tanta coisa triste no começo do livro. Sabe por que aqui já não tem mais graça? Porque você tem a eternidade no seu coração. Eu tenho a eternidade no meu coração. E se Jesus não preenche esse vazio do nosso coração, com a esperança de que nós estaremos com Ele muito em breve, quando Ele vier a este mundo, que está um caos, de nada valeu a nossa vida. Que Jesus, Ele tenha o trono do seu coração, que essa eternidade que Deus colocou no seu coração, e que até hoje você não descobriu o que é, esse vazio que nada preenche. Ah, mas eu tenho um carro bom, ah, mas eu tenho uma casa boa, eu tenho uma família equilibrada, eu tenho uma conta bancária favorável, mas eu não sinto que eu estou bem, eu sinto um vazio aqui dentro, que parece que tudo que eu busco, tudo que eu conquisto, não tem o que preenche. Querido, a eternidade é só Cristo que preenche. Você pode buscar em todas as fontes, somente Cristo vai preencher esse vazio do seu coração, quando você olhar para o alto, quando você olhar para a salvação que Cristo oferece. Somente assim fará sentido esse vazio do seu coração ser preenchido por Cristo, porque é isso que importa aqui. Está tudo se afunilando para o fim, tudo está se afunilando para que Cristo volte. O planeta está agonizando, e isso acontecerá muito em breve. Então, se você conhece pouco sobre a volta de Cristo, eu faço um convite para você. Pegue a sua Bíblia, ore a Deus, procure alguém que tem mais conhecimento de Bíblia e comece a estudar. Quando será? Como será? O que eu preciso fazer para isso? Onde eu estou nesse cenário de que Cristo vem e colocará um ponto final na história do pecado? Esteja atento. Mas nós não paramos por aqui. Eu gostaria de convidar você para ir para Efésios. Efésios diz assim, olha, Efésios 1, do 3 ao 5, que diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. O que eu gostaria de enfatizar com você é o versículo 5, que diz assim, olha: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Queridos, nós vimos em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no nosso coração. E agora em Efésios, nós vemos o quê? Que nós somos predestinados à salvação. Essa é uma palavra que as pessoas deturpam um pouco, né? Mas a Bíblia me dá essa esperança, me dá essa firmeza, de que Deus não só me adotou, não só me falou, você é meu, através de Cristo. Mas a Bíblia está dizendo assim, olha, você foi predestinado para a salvação. Você foi predestinado para viver eternamente. Aquela eternidade que Deus colocou no seu coração e no meu, nós fomos predestinados para viver essa eternidade. Basta você aceitar. Basta você querer. E Jesus está te chamando todos os dias. Sabe, irmãos, nós precisamos dizer sim para Cristo. Eu gostaria de falar um pouquinho para as mulheres agora, já que hoje é o nosso dia, né? Queridas mulheres, nós ouvimos muito
esse termo, empoderamento feminino. Não é isso? Nós ouvimos muito esse termo, empoderamento feminino. É bacana, é muito legal o empoderamento feminino. Porém, o empoderamento feminino, secular, defende o quê? Eu preciso ganhar mais que meu marido. Eu preciso ter um lugar, um espaço a mais na sociedade. Eu preciso me destacar mais que o meu marido. Para que esse empoderamento, eu seja uma mulher empoderada, como a sociedade, assim, quer impor para nós mulheres. Sabe, queridas mulheres, nós precisamos sim do empoderamento feminino tanto falado. Porque está na moda, né? Está na moda. Ah, você é uma mulher empoderada, você é uma mulher moderna. Sabe, querida mulher, você precisa do empoderamento do Espírito do Senhor na sua vida, como eu também preciso. Nós precisamos ser empoderadas sim, para somar forças com o nosso marido, para trabalharmos juntos, para orarmos juntos, para edificar o nosso lar. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, e a tola derriba com as próprias mãos. Nós precisamos do empoderamento feminino sim. No mundo que sofre com essa pandemia, nós sofremos com essa pandemia, e você precisa ter o poder do Espírito, para quê? Para você ajoelhar lá no cantinho da sua casa, no silêncio da sua casa, de manhã, interceder pela sua família, interceder pelos seus vizinhos, interceder pelos seus amigos. Queridos, queridas, o mundo precisa de nós, empoderadas pelo Espírito. E você tem a oportunidade agora de falar de Jesus para muitas pessoas. No caos que estamos vivendo, de falar para a pessoa, eu estou orando pelo seu ente querido, que está acamado. Eu estou orando. Eu estou intercedendo por você que perdeu o ente querido. Grave um áudio, talvez no WhatsApp, se você tem o WhatsApp da pessoa. Estou orando por você. Não tem palavra de conforto melhor do que essa. Não tem. Esse é o empoderamento que nós mulheres precisamos a cada dia. Porque quando Jesus vier e tudo isso aqui passar, não importa o seu grau acadêmico, não importa se você ganhava mais que o seu marido ou não, não importa se você tinha fama ou não, nada vai importar diante de Cristo naquele dia. Nós teremos 2 grupos de pessoas somente: as pessoas salvas, porque aceitaram o sacrifício de Cristo, e as pessoas ímpias que rejeitaram o sacrifício de Cristo. Mulher missionária, eu gostaria de chamar você para um exército de soldadas de Jesus nessa manhã. Nós precisamos nos levantar, porque muitos lugares onde os homens não conseguem entrar, nós conseguimos. Eu gostaria de chamar você para que se levante, para que tenha uma vida diferente, para que tenha uma rotina diferente. Acorde meia hora mais cedo, estude, ore lá no silêncio do seu quarto, interceda diante de Deus em favor de amigos ou pessoas desconhecidas, governantes, sociedade, sua cidade, seu município. Isso que você precisa ter, o poder em sua vida, o poder do Espírito do Senhor, que nós não vemos, mas nós vemos o agir dele na nossa vida e na vida das pessoas que se convertem a ele. O maior milagre que existe é o milagre da conversão. E você, mulher, foi chamada para plantar a eternidade nos corações das pessoas que não conhecem essa verdade. Você foi chamada para falar para as pessoas
que elas foram predestinadas para a eternidade, predestinadas para estar no céu, porque essa terra já não tem mais jeito. E muito em breve Jesus virá. Eu acredito que você aí na sua casa, você está aceitando o chamado, e você se levantará com o poder do Espírito Santo para proclamar essa verdade da salvação para muitas outras mulheres, para muitas outras famílias, para muitas outras crianças, para o mundo. Porque a nossa missão, mulheres em missão, a nossa missão, querida, é essa. A nossa missão. Se não for essa a nossa missão, está tudo errado. Nós estamos gastando nosso tempo à toa. Então eu convido você para que se consagre ao Senhor. Porque nós não podemos dar para as pessoas aquilo que nós não temos. Eu preciso de relacionamento com Cristo. Eu preciso derramar o meu coração diante de Cristo, nas minhas fraquezas, para que Cristo me faça forte. Eu preciso ter a coragem dos heróis da fé. E eu preciso ter a fé dos mártires. Que você se levante, que você interceda mais, que você estude mais, que eu também faça uma análise na minha vida, que eu melhore a cada dia, porque é isso que nós precisamos para encontrarmos com Cristo, no dia que Ele aparecer nas nuvens dos céus. Então, quando você olhar para tudo isso, e você se desanimar, lembre-se, no seu coração e no meu coração, Deus colocou a eternidade, e predestinou você para a salvação, para essa eternidade. Eu gostaria de orar com você nesse momento. E gostaria de já convidar você para que você esteja conectada na sexta-feira, como o pastor disse aqui, que nós teremos uma programação toda especial. Foi preparada com muito carinho para todos vocês. E convidem mais pessoas, porque nós precisamos de um olhar de esperança. Vamos orar? Incline a sua fronte nesse momento e nós oraremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Um livro tão antigo, ó Pai, como o livro de Eclesiastes, mas que nós conseguimos tirar tão preciosas lições para a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a dar valor naquilo que realmente tem valor. Nos ajude, ó Pai, a sermos mulheres sábias, para interceder, para estudar, para buscar da Tua palavra, para nos alimentar, porque nós precisamos ganhar mais pessoas para o Teu reino e para a eternidade. Às vezes a nossa mente perde um pouco o foco, e nós estamos preocupadas com outras coisas, com situações adversas, e esquecemos que o mais importante é a eternidade e a volta de Cristo. Nos ajude a nos consagrar cada dia, para que assim consagradas, nós consagremos o nosso lar, o nosso esposo, e nós busquemos mais pessoas para a salvação em Cristo. Muito obrigada por tudo, nós oramos a Ti, em nome do nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço você, porque esteve aqui conosco, e convido você também para que esteja conectado na sexta-feira. Muito obrigada a todos.